Eu demorei muitos anos para gostar de ser mulher. Essa aqui é uma história sobre a minha síndrome do ovário policístico e como foi que eu fui construindo ou reconstruindo uma relação com os meus ciclos, com o meu corpo e com o meu feminino. Bem-vinda a mais uma conversa com chá. Esse aqui é o nosso momento de conversas profundas, onde eu compartilho um pouco mais sobre a vida, sobre filosofia, sobre yoga e tudo mais o que nos mantém aí nessa vida. Então, pega o seu chazinho. Hoje eu vou compartilhar uma história muito íntima minha. Pega o seu chá e vamos começar. Eu vim falar hoje sobre a história da minha síndrome do ovário policístico, que talvez vocês já tenham ouvido falar, e foi um processo bem lento e, de certa forma, doloroso para mim em muitos aspectos. Bom, eu tive a minha primeira menstruação, a minha menarca, aos 11 anos, e eu já sabia mais ou menos do que se tratava, minha mãe já tinha me explicado que isso em algum momento ia acontecer. Então, no dia em que eu acordei de manhã e vi sangue, eu não me assustei. Eu levei aquilo com naturalidade. Minha mãe já tinha me ensinado onde ficavam absorventes, como vestir e tudo mais. Eu fui, fiz tudo aquilo que ela tinha me falado e segui o meu dia. Mas no momento que minha mãe chegou em casa, na hora do almoço, eu então contei pra ela tudo o que tinha acontecido. E aí eu perguntei, eu falei, mas eu já usei 5 absorventes, eu tô no quinto agora, isso é normal? Aí ela: "Como assim?" Eu falei: "É, porque ele enchia e aí eu tive que trocar". Ela falou: "Não, não é normal, vamos no médico". E aí nós fomos para o hospital e eu realmente estava com um quadro de hemorragia e precisei ser hospitalizada, com 11 anos. Na época eu não fiquei, né, num quarto privado, eu dividi o meu quarto com outras, acho que 4 mulheres adultas, que estavam ou grávida, ou parindo, ou tinham acabado de parir. E para mim, com 11 anos, foi, assim, difícil. Eu fiquei um pouco traumatizada naquela época. As mulheres estavam todas ali numa situação muito de, enfim, intensa. Elas estavam reclamando das dores, do processo do parto, de tudo que elas estavam sentindo. E eu sei que eu saí dali daquele hospital dizendo que eu nunca ia engravidar, porque aquilo tudo era muito dolorido e eu não queria passar por aquilo. Eu saí então com aquela sensação estranha, além dos quadros hemorrágicos, eu já estava sentindo um pouco de cólicas muito doloridas. Eu saí então do hospital, os quadros hemorrágicos continuaram. Então, todas as vezes que o meu ciclo ia começar, ele vinha com quadro hemorrágico. Isso aconteceu por talvez uns 2 anos, é que como a menstruação ainda, enfim, também por causa da síndrome do ovário policístico, mas também por ser o início de menstruação, ela não vinha todo mês, então eu ficava por volta de 4, 5, até 6 meses sem menstruar. E aí, quando o fluxo voltava, ele vinha hemorrágico. Então isso aconteceu por alguns anos e, de novo, eu era uma criança, adolescente, ali naquela fase de pré-adolescência, e isso aconteceu muitas vezes enquanto eu estava na escola. Então, em vários momentos, a hora que eu percebi, eu já não tinha mais como esconder, porque ele vinha com tudo. Isso acabou sendo também dolorido emocionalmente, porque meus colegas, tiravam sarro, faziam aquela coisa toda, e aí a direção da escola tinha que chamar minha mãe tinha que me buscar no meio do dia, e aí eu ficava depois com dores e com aquela sensação toda. Além disso, além dos quadros hemorrágicos, eu também tinha cólicas muito doloridas, que vinham inclusive acompanhadas de febre nesse início. Então eu cheguei a perder a apresentação de balé e outras coisas, porque eu realmente não conseguia sair da cama de dor. Então eu tive um início aí dessa fase menstrual bem intenso. Foi quando, com 14 anos, o médico sugeriu que eu começasse a tomar a pílula anticoncepcional, porque isso ajudaria a regularizar
os hormônios e regularizaria o meu ciclo. E foi então quando eu resolvi iniciar o uso desse medicamento. Foi como uma transformação na minha vida. Foi maravilhoso, a pílula foi que realmente, assim, me salvou naquela época. Então eu passei a ter um ciclo em que eu sabia exatamente quando ele ia acontecer. Um fluxo ainda intenso, mas completamente normal e adaptável. Cólicas ainda doloridas, mas muito mais leves do que o que eu sentia antes. E eu realmente achei que a pílula, assim, era a minha salvação. Realmente transformou a minha vida. E aquilo foi muito importante para mim, naquela época. Eu continuei então utilizando a pílula por anos e anos, nunca inclusive tive problemas com a pílula que eu passei a usar, na época eu usava Diane mesmo e eu nunca tive nenhum problema, eu usei super bem, nunca precisei trocar. Quando chegou no ano de 2011, então isso já fazia 10 anos que eu estava no uso da pílula, eu comecei a sentir uma coisa de, não sei, eu acho que me bateu justamente essa coisa, nossa, faz 10 anos que eu uso isso sem parar. Faz 10 anos que eu não tenho um ciclo menstrual de verdade, faz 10 anos que eu não sei o que é menstruar de verdade, né? A gente tem um escape de sangue que a pílula causa, mas não é realmente um ciclo menstrual, e eu pensei que eu queria parar um pouco e ver o que acontecia. Então eu resolvi por conta própria, parar de utilizar a pílula, e foi um desastre. Tudo aquilo voltou. Eu fiquei novamente praticamente 6 meses sem menstruar. Quando a menstruação veio, ela veio novamente de forma hemorrágica, com muitas dores, com muitas marcas que eu ainda estava carregando. Então foi bem dolorido para mim. Eu então visitei o médico, contei toda a história, fiz uma ultrassonografia e foi visto que realmente lá estavam todos os meus cistos. E foi quando o médico então me sugeriu que eu nunca mais parasse de tomar pílula. Na época, então, aí eu questionei ele. Na época, eu tinha, acho que 24 anos, eu não estava com a intenção naquele momento de engravidar, mas eu sabia que eu queria isso em algum momento da minha vida. E aí eu questionei isso pro médico, mas e quando eu quiser engravidar, como que vai ser? Na época ele me falou que geralmente eu não teria muita dificuldade, talvez demoraria um pouco, mas que tudo bem, mas que aí eu deveria fazer o acompanhamento e parar a pílula avisando sobre tudo isso, e que não era para eu parar a pílula por conta. Bom, então eu voltei a tomar minha pílula e segui a minha vida mais uma vez dessa forma, mas confesso que eu fiquei com uma marquinha, assim, no sentido: "Será que eu vou conseguir engravidar? Será que eu vou ter filhos? Como vai ser isso na minha vida no futuro?". Eu fiquei com um pouco de receio, mas eu segui ali a minha vida e assim foi. E aí andamos mais um pouco, chega o ano de 2017. Em 2017, então, algo muito um marco na minha vida aconteceu. E eu larguei tudo para me mudar para o Butão. E eu já contei essa história aqui, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui o vídeo aqui em cima para você dar uma olhadinha depois, já deixa ele aí marcado. É um vídeo de 2 partes, em que eu conto a história de como foi que eu fui parar no Butão. E depois eu comecei a viajar para a Índia, para realmente passar por um processo de transformação. Bom, e aí foi quando, nesse processo, as coisas começaram a mudar. Eu me mudei no final de 2017 e muitas coisas começaram a acontecer nos próximos 2, 3 anos. Foi realmente uma transformação muito grande na minha vida e eu mudei a minha relação com tudo. A minha relação com a maneira que eu comia, com a maneira que eu dormia, na minha relação comigo mesma. Passei a ter um contato muito maior com o meu corpo físico, comecei a tentar ouvir a minha intuição, coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu fui também transicionando devagar para o vegetarianismo, que eu também vou deixar aqui listado o vídeo de como eu conto essa história. E passei então a praticar yoga, passei a meditar, passei a viver em contato com a natureza. Mas o que eu realmente acho que, enfim, que foi um dos principais marcos ali, foi como eu passei a viver um pouco mais na energia do feminino. Então, a partir daqui eu acho muito importante eu esclarecer
com muita clareza que o que eu tô contando aqui é a minha história. Então, eu não venho aqui nem com uma receita, nem contando uma história de cura e nem recomendando nada pra ninguém fazer. Só tô contando mesmo como foi que as coisas foram acontecendo comigo. E não tem como eu saber exatamente o que foi que começou a mudar dentro do meu corpo. O que eu sei realmente foi o que eu fui sentindo. E eu sinto que até ir para o botão, eu vivia em uma energia masculina muito forte. E nós sabemos que ambas as energias habitam todos os seres, é uma questão, é como yin e yang. Então nós temos essa energia que nós chamamos de masculina, que é uma energia chamada de solar ou yang, também uma que é a energia da força, do ativo, do que vai e age e faz, e nós precisamos disso. Mas nós também precisamos dessa energia, que nós chamamos de energia do feminino, a lunar, o yin, que é uma energia do descanso, da calma, do recolhimento, do ouvir, que era uma energia que eu não tinha muito. Então, até então, eu vivia muito naquilo do eu preciso estudar, eu tenho que agir, eu tenho que. E aí, toda a minha vida era feita de a próxima meta. Então, eu tô aqui, eu quero aquilo e eu vou me esforçar e eu vou fazer absolutamente tudo o que eu preciso para chegar ali. Cheguei. Agora, qual é a próxima meta? Aí eu criava a próxima meta, e ia e me esforçava e fazia tudo aquilo para chegar ali. E aí eu chegava e vários amigos meus na faculdade falavam inclusive que eu ia falava: "Ah não, você vai ser rica", ou qualquer coisa assim, porque eu realmente quando eu colocava minha mente em alguma coisa, eu ia e fazia. E eu ficava acordada até 2, 3 da manhã se necessário, mas eu fazia absolutamente tudo. Eu me enchia de responsabilidades, porque eu amava estar nessa energia do ativo. Então, quando eu estava principalmente na faculdade, eu fazia parte de empresa júnior, de laboratório, de grupo disso, e eu estudava, e eu ia sair no bar, e eu fazia isso, eu estava em todas as coisas envolvidas, porque eu gostava disso, dessa coisa do tá para fora. E eu estava quase nunca para dentro. E aí, quando de repente eu estava no Butão, vivendo ali em meio à floresta e com nada externo, a não ser as montanhas e as árvores, eu precisei começar a olhar um pouco para dentro. E comecei a entrar nessa energia muito mais em. Eu comecei a descansar, coisa que eu não fazia antes, pelo menos não sem culpa. E aí teve toda essa mudança da minha relação com a minha alimentação, eu passei a cozinhar e a fazer a minha própria comida. Então esse inclusive é outro ponto que eu acho que pode ter influenciado, que é o fato de no Butão não existia comida processada. Então não existem indústrias, então eu não estava ali indo no mercado e comprando coisas prontas, né, esses industrializados, um biscoito, uma bolacha, um miojo, qualquer coisa. Tudo que eu comia lá eram coisas que eu fazia, que eu mesma cozinhava, porque era a opção que tinha como eu fazer outra coisa. Então tudo isso foi mudando. E aí, bom, acho que você já foi entendendo para que lado eu tô indo. Mas o fato é que realmente quando chegou então no ano de final de 2018, eu já estava sentindo com muita força dentro de mim que eu não queria mais usar pílula. E não era por uma coisa: "Ai, quero engravidar", eu já pensava sobre, mas não tinha nada muito certo ainda na minha cabeça, e eu comecei só a sentir: "Eu não quero mais tomar isso, eu não quero mais colocar isso dentro do meu corpo". Era algo muito forte. Toda vez que eu tomava aquele comprimido, eu olhava para aquilo e falava: "Isso não tá legal, meu corpo não tá mais aceitando isso, eu acho que eu vou parar". E aí eu fui fazendo essa reflexão por um tempo, até que realmente eu senti que estava no momento e eu parei de tomar pílula. E aí foi uma surpresa, porque eu estava esperando que eu ia ficar meses sem menstruar, que eu ia ter quadros hemorrágicos e que toda aquela história ia voltar. Mas não. Em menos de um mês, estava tudo regular. Uma sensação que eu nunca tinha vivido antes. Eu passei então a ter um ciclo completamente regular, que é o que eu tenho até hoje, de por volta de 30 dias. Eu tenho um ciclo que eu sei exatamente quantos dias ele vai durar, quando ele vai começar, quando ele vai terminar. Eu passei a ter um ciclo sem dores.
eu não tenho mais dores, eu não tenho mais cólica. Eu, às vezes, sinto algum desconforto só no sentido de me avisar: "Ó, está chegando", mas eu nunca mais senti as dores que eu sentia antes. E aí, vocês vão até me desculpar, porque, eh, eu tô ficando um pouquinho emocionada, porque realmente, de repente, não sentindo mais dores foi algo muito marcante pra mim. E, tô voltando. Mas foi isso, de repente eu passei a ter um ciclo menstrual. Quantos anos eu já tinha? 31, 32. E pela primeira vez na minha vida, eu tive um contato com o meu ciclo menstrual. E foi pra mim algo realmente marcante. E aí logo em seguida eu decidi que eu queria utilizar o coletor menstrual e não mais absorventes. Eu comprei um coletor menstrual e aí isso intensificou ainda mais a minha relação com o meu ciclo menstrual, porque aí eu conseguia ver o sangue menstrual, olhar para aquilo, e eu passei a sentir pela primeira vez na minha vida a sensação de gratidão por menstruar. Eu até então, por muitos momentos da minha vida, quando eu era nessa fase de pré-adolescência e adolescência, eu sentia raiva e ódio por ser mulher. Eu pensava muitas vezes que eu não queria ser mulher porque eu menstruava. Eu falei: "Mas por que que eu precisei nascer como mulher? Por que que eu preciso passar por isso todos os meses?". Era uma sensação muito forte pra mim quando eu era mais nova. E aí quando eu passei a viver aquilo de uma forma, na verdade, bonita, foi muito transformador pra mim. E eu passei a sentir gratidão pelo sangue, pelo ciclo menstrual que eu tinha todos os meses. Passei a me conectar verdadeiramente com esses ciclos. Eu conseguia sentir no meu corpo o que que cada fase dos meus ciclos estava me dizendo, a fase em que eu deveria repousar, a fase em que eu estava pronta para o mundo e aí sim ir para a ação de verdade, as fases em que eu deveria refletir, sonhar ou escrever. Eu passei a vivenciar os ciclos femininos dentro de mim e a viver isso com honra, com amor. Passei a olhar isso de uma forma ancestral, olhando para minha ancestralidade, para todas as mulheres que vieram antes de mim e também viveram aquilo e tudo isso que eu fui carregando, sabe, porque nós não somos só nós, né, nós somos o mundo, o universo e nós carregamos esse feminino ancestral também dentro da gente. Então para mim toda essa transformação foi muito poderosa. E, como eu disse, eu não posso exatamente dizer o que foi que aconteceu e eu não tô recomendando ninguém aqui que pare de tomar pílula e, enfim, pare de comer carne, que isso vai resolver. Eu não sei dizer o que exatamente aconteceu. O que eu sei é que, efetivamente, eu fui curada do ovário policístico. Já passei em vários médicos depois disso e realmente eu não tenho mais nenhum cisto. Meus ciclos menstruais são completamente regulares. Com fluxo, eu ainda tenho um fluxo intenso, mas é um fluxo completamente regular, com nenhuma dor e onde eu consigo viver o meu feminino, e eu vejo isso hoje com muita potência, com muita força. E hoje em dia eu considero uma honra ter nascido mulher, considero uma honra poder menstruar todos os meses e viver a vida em ciclos. E é isso, essa é a minha história, é isso que eu vim contar pra vocês hoje. É uma história que eu nunca contei, assim, dessa forma, eu tenho adorado essas conversas com o chá, porque é uma maneira muito gostosa de eu sentar aqui como com uma amiga e contar um pouco mais das coisas que eu fui vivendo nessa jornada que nós chamamos de vida. Agradeço por você estar aqui e gostaria muito que você me contasse também um pouco mais de como são as suas experiências, de como é a sua vivência com ciclos, com o seu feminino, com tudo que você já viveu até hoje. Como eu disse, essa foi a história da maneira que ela foi aparecendo para mim, da maneira que a vida foi sendo vivida e o que é que eu fui sentindo no meu corpo e aqui. E eu adoraria que você compartilhasse comigo também.
tudo que você sentiu. Se essa história, enfim, te tocou em alguma coisa, ou se isso fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, deixa o like, continua me acompanhando. Eu sou instrutora de yoga e meditação. Aqui no canal tem vários vídeos sobre isso, mas eu também conduzo retiros todos os anos, somente para mulheres, para que a gente possa fortalecer ainda mais essa energia do feminino, dessa energia ancestral e dessa coisa que nós carregamos todas juntas e que nós podemos expandir ainda mais para o mundo. Obrigada por estarem aqui. Tchim, tchim.